caminata de fé rumbo ao Vale de Gideon. Depois de 300 anos de conquista de terra primitiva, e o de Israel estava viaje mais por a opressão de inimigo. De período largo de tranquilidade, e o de Israel alubida o mandamento e não abrirá lomba para Deus e viva em prática de idolatria. Assim, e Madianita, a Malequita e o homem do Oriente a invadir a terra e não a oprimir Israel durante 7 anos. A condição de humilhação estava assim devastador que o povo estava morrer de hambre. Não estava planta, cuida a plantação, pero no momento de cosecha, o inimigo não estava chega e vai turcos. Assim não estava campa de território e estava destruir a cosecha de terra. Sem largar nada de comer na Israel, nem carne, nem boi, nem burrico, não estava vindo em terra para destruir. Com a rotina de ataque aqui, não abandonar casa e começar a viver em cueva. Assim grande é medo que não estava viva, mientras tu gente estava escondida em cueva, homem a salir correndo risco para salvar o tique com a sobra Gideon. É o mais chiquito de sua família, nascido em a família de mais pobre de sua tribo. Gideon cresce em ambiente de idolatria, pero também ela escuta a história de maravilha de Deus do passado. Homem comum, pero que estava tendo sentimento de indignação dentro lo que a chama atenção de Deus. Para sobra, mientras tu rende estava acostumbrado na normal novo, estava a rechazar a vida miserável e estava a improvisar, mulando o trigo de molina. Tae ora e ángel do Senhor a aparecer na che e disse: Senhor Tacubo, o guerreiro valente. E a contesta de Gideon a manifestar sua indignação. Se Senhor está conosco, para que quanto está aqui a passar conosco? E onde tu su milagre não está, conosco está não a conta nos dizer. E é coragem sincero aqui a pôr para Deus escolher. Pero mais que estava indignado, estava tendo uma sensação de incapacidade de encher. Para sobra, ora ela recebia ordem de Deus para livrar seu povo, ela dona excuse. Para sobra, estava a sentir-se incapaz de uma responsabilidade assim. Pero está exatamente assim Deus te traja. Sempre elas coisas estão desacreditar, é de mais chiquito, é excluir para mostrar força para meio de não. Hoje em dia, Gideon te representa estanco que cambia, pero não nos com. Não tem uma indignação, pero não te sentindo mais impotente. Deus que traja com abo, com que e não por. Lobo conhece a história de gente não comum de nos dias, com a bem de nada, pero garando na palavra de Deus, não está mirando o extraordinário de na vida. Bom dia, pueblo de Deus, com a força do Espírito Santo, bendicionar a vida e também a família. Vou acabar de escutar a história de vitória que Deus aduna para Gideon. Deus também quer agora permitir-nos escrever nossa mesma história. Para sobra, é mesmo Deus de ayer, é mesmo Deus que a criar o cielo aqui, a terra aqui, tá é Deus que tinha poder
de cambiar a história de uma vida. Agora, nós escute a história de Hopi Rende, Rentere de Aná aqui, Rende com a nosso testemunho. Agora a pergunta tá, que dia você vai dar o testemunho? A pergunta tá, que hora você vai tomar a decisão de sair fora de sua casa e vir buscar a Deus para cambiar e a transformar a história de Hopi Rende? Se você diz, pastora, Auê me está tomando a decisão, então Auê, Deus vai fortalecendo. Preparar glass com água, por favor. Poner cerca boa, para nós poder realizar a oração. Assim algo também. Se botar portreto de uma família de boa, e um homem, e uma mulher, boa pareja, boa casar, família de boa com esta ajudança, poner cerca e glass com água para nós poder realizar a oração. Auê dia sabra, nós mesmos preparar nosso coração para nós poder chegar na casa de Deus amanhã, com o coração disposto de poner riba e altar um sacrifício verdadeiro. Para sobra, bote em fé. E a palavra de Deus está diz, aí está para escrever, e fé com botim, tener para bom mês. E fé com botim, tener para bom mês. Bote em fé, bota querer. Então, usa a fé com botim para bom. Amanhã, dia domingo, vim na casa de Deus, na calle Indústria Pariba, número 32, buscar a vitória com o botim para bom. Maneira persona aqui. Alguém vai poner testemunho de persona aqui. Eu me tenho seguro que o próximo testemunho está bom testemunho. E depois de testemunho aqui, nós também dentro em oração. Como era sua vida antes de conhecer o Senhor Jesus e quais são suas experiências na campanha de Israel, na Hoguera Santa de Israel? Por favor. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es María Elena Sarabia. Vengo huyendo de la miseria, de los vicios, porque en el matrimonio de mis padres mi papá tenía el vicio del alcohol y por causa de eso nosotros sufrimos miseria, hambres, necesidades, sufrimos humillaciones. La familia de mi padre no quería a mi mamá, entonces había muchos conflictos. Y por causa del vicio de él no aportaba en la casa, entonces éramos varios hermanos. Entonces teníamos inclusive que vivir de una casa prestada, que una de mis tías le prestó a mi mamá. Era una casa viejita, más bien era un terreno y mi mamá construyó una casa de lámina. Estaba muy, muy, muy feo y llovía, se metía el agua, no teníamos piso. Y vivíamos muy mal. El matrimonio de ellos se destruyó y nosotros crecimos así, con muchas necesidades. ¿Cuántos hermanos? Éramos 6 mujeres y 3 hombres. 9. Sí. Entonces, yo era de las del medio. Yo veía los matrimonios de mis hermanos iban creciendo y se iban destruyendo, se iban separando. Entonces, pues yo no quería eso para mí. Inclusive yo vi el matrimonio de mi mamá, que así fue, y yo no quería eso. Y yo vi mis hermanos creciendo y lo mismo sucedía. Entonces, unas hermanas decidieron venir para acá y me dijeron, vente para acá. Entonces, bueno, digo, a lo mejor, ¿verdad? Ya todo va a ser diferente. Entonces, me vine para acá. Y no fue fácil, fue muy difícil. Aparte de que yo me vine ilegalmente, llegué en un departamento que tenía solamente 2 cuartos, vivía con mis hermanas, yo estaba soltera. Y ellas tenían sus familias, vivíamos todos en un departamento. Yo tenía que dormir en la sala. Y mi ropero, mi closet, era nomás un cuartito, abría usted la puerta, se metía una persona y cerraba, era todo. Y como le repito, yo tenía que esperar hasta que ellos se fueran a dormir para yo dormirme. Y en ese tiempo yo estaba soltera, llegué a tener 3 trabajos. Pero no sé qué pasó porque nunca pude hacer nada, nunca hice nada, ni siquiera pude comprar un carro, no sé, nada. A pesar de que tenía 3 trabajos y estaba soltera. Entonces a los 2 años me casé y digo, bueno, me va a ir mejor que el matrimonio de mis padres, pero fue peor porque mi matrimonio solamente duró 2 años, se destruyó desgraciadamente por haber drogas. Entonces solamente duró 2 años. Por causa de eso yo entré en depresión, insomnio. Tenía pensamientos de suicidio y fue así que yo estaba y fue así que una vez, por causa de que no poder dormir, vi el programa en la televisión.
de la iglesia donde estaban invitando. Al principio yo no creía, pero en ese momento yo estaba sufriendo que no me importó nada y yo no sé cómo, lo siguiente que me recuerdo, yo estaba en la iglesia. Y el primer día que yo llegué a la iglesia, yo no entiendo, no me recuerdo qué hablaron, pero algo sí sé, que yo iba tan sufriendo y con mi corazón bien abierto para Dios, que el primer día que yo llegué se me quitó la depresión. El primer día. El primer día. Entonces yo vi que ahí era bueno y de ahí ya nunca no volví a salir para nada. Me recuerdo que cuando yo estaba casada teníamos un dinero ahorrado para comenzar nuestra nueva vida, tenía un hijo de 1 año. Entonces cuando el matrimonio se destruyó yo me quedé con ese dinero. Un día yo oí hablar de la campaña y no entendía muy bien, pero yo decía, bueno, como yo vengo estoy muy mal, entonces, y el primer día le repito que se me quitó la depresión, yo dije, aquí es bueno, entonces si solamente con venir a la iglesia se me quitó entonces, la depresión, entonces yo quiero más. Y yo me recuerdo que tenía ese dinero ahorrado porque ese dinero representaba nuestro futuro, comenzar una vida nueva. Entonces yo agarré obispo y yo lo puse todo al altar y yo dije, Dios, yo quiero un cambio de vida. Para mí eso representaba mi futuro y representaba mi todo, porque en ese momento yo no trabajaba, entonces yo dependía de eso. Entonces yo... E humanamente hablando, a acção que usted tomou, a atitude que usted tomou foi loucura. Sí. Sí. Porque usted estava separada. Sí. Tenía un hijo. Un hijo de 1 año. Y era su dependencia. Sí, yo no trabajaba en ese momento. No trabajaba. No trabajaba. Era su futuro, como sí. usted dijo. Sí, así es. Y, usted verdadeiramente, através deste sacrifício, puso sua vida em las manos de Deus. Así es. E nel altar. Así. E de aí? Y yo quería hacer eso, obispo, porque mientras yo no hacía eso, yo sentía que yo no dependía 100% de Dios, yo estaba dependiendo de eso. Outro detalhe, quem lhe pediu? Foi el pastor? No, nadie sabía de eso, nadie. Yo no le dije a él lo que yo hice, yo fui, puse todo en una bolsa porque era mucho efectivo y lo puse en una bolsa y lo entregué. No, nadie sabía. Foi Deus quem lhe pediu. Fue Dios. Entonces no fue fácil. Venían voces que decían, ¿y ahora qué vas a comer? ¿Y cómo le vas a dar de comer a tu hijo? ¿Y ahora cómo vas a hacer para pagar la renta? Pero yo no hice caso y yo fui. Yo no iba a estar tranquila hasta que yo lo hiciera. Entonces de ahí, gracias a Dios, Dios empezó a transformar todo. Gracias a Dios yo conquisté un nuevo matrimonio en el altar y gracias a Dios, cuando yo conocí a mi esposo, él tenía una casa así que estaba muy viejita, muy destruida, inclusive él la rentó y las personas que le rentaron, sus renteros, se la destruyeron. Entonces cuando yo lo conocí, ahí fuimos a vivir, pero yo no estaba de acuerdo, yo decía, no, Dios tiene algo más, mejor para mí. Y fue así que yo junto con él unimos nuestra fe y dije vamos, y yo le dije, Dios, yo quiero que tú me des una casa que glorifique tu nombre y que humanamente hablando nosotros no tenemos ninguna condición, pero tú vas a hacer. Y sí, los dos hicimos un sacrificio, otra vez fuimos al altar y gracias a Dios Dios nos dio una casa que yo no sé cómo, obispo, hasta ahorita yo no sé y la gente no sabe, no entiende cómo lo hicimos, inclusive hasta nos decían, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Esta es la casa? Sí, obispo, esa es. Está en un terreno de más o menos unos 3 acres, está toda cerrada, tiene una alberca, tiene una cancha de tenis, es una casa de 3 pisos. Y como le repito, humanamente hablando nosotros no tenemos ninguna condición. Solamente. ¿Cuál es el costo de esta casa? Ahorita casi como $1 millón. $1 millón. Así es, apenas la valoraron. Comenzó con 50.000 en el altar y hoy tiene una casa de ¿cuánto? Que todavía es poco. Esta es la primera de otras. Mañana ella tendrá uma casa de vacaciones em Miami, ao borde de la playa. ¿Le gusta Miami? ¿Mandé? ¿Le gusta Miami? Oh, sí, claro que sí. Sigue, sí. ¿Y de ahí? Y ahorita ya estamos otra vez en la misma fe con mi esposo y ya tenemos otros 2 puestos. Como se dice, estamos enfocados en otras 2 conquistas que ya vienen. Otras conquistas. Otras 2, sí. Pero de todo, sua vida cambiou, sua vida amorosa, você hoje é feliz no matrimônio, sua vida econômica,
E sua vida espiritual? Oh, no, es lo más importante. Yo tengo paz, tengo alegría, yo puedo dormir bien a gusto, nada me molesta, nada me perturba el sueño. Usted tem o Espírito Santo? Sí, es la mejor bendición, la mayor bendición. Usted está segura de la salvação de sua alma? Sí, estoy segura. Está segura? Sí, estoy segura. E parou por aí ou sim? No. Seguimos. Aplausos para Jesus, por favor. Essa aqui tá é oração de esnan kuta indigna. Tá momento de unir nos fé e papia com Deus. Senhor, mi tata, mi Deus e mi Rei. Aqui não, mi Senhor, nós está em oração. E nós arraste de lugar aqui, nós vai de decisão. Fa sobra, mi Senhor. É mesmo Deus que o Tabatá, que o Redeon está conosco. E ao de a Sabra, um dia especial, Senhor. Um dia de sabat. Nós está aqui em oração e nós está busca é Deus de Babel. É mesmo Deus que aduna Redeon, Moisés, Abraão, Isaac, Jacob e Vitória. É pueblo de Boneiro, Mester, Vitória. É pueblo mitata de Boneiro, Mester, Vitória. É pueblo Mester de bendição. Repreende-me, Senhor, tu é obra não de Satanás. É demônio não que sempre te põe medo de coração de emener, ei, de senhora, ei. É demônio que sempre te põe, mi Senhor, medo. Para o pueblo, mi Senhor, não luta. Para sobra, mientras o pueblo não está luta, o pueblo vai seguir de mesmo dolor e sofrimento. E esse nós não está aceitar, Senhor. É fé que o Senhor apone de nosso coração, não está permitindo para nós cruzar braça, cruzar pia e suportar mais nenhum dia de sofrimento. Antodo na força, na cada gente que está exclama na voz junto com nós. Fortalecer, mitad igreja, fortalecer rumenão de fé, esnão com a subirriba e altar, e não tá se ruega com boa palavra, esnão com sa, com o criador de céu e terra, pordo na vitória, Antô mitata, místico esnanco ainda mitata, não atume decisão de buscabo, se emenerei, e senhora ei tomai decisão mitata, mi Senhor mais grande de não vida, cuta mi Senhor, sali fora de cueva não de dolor, sali fora de casa e vim buscabo, mitata agradecido, me queja mabodante para sobra, Senhor, adonar-nos força para nós chegar até aqui, ayuno, oração e sacrifício. Nós não trabalhamos lá atrás. Nós temos guerra invisível que nós voamos não por mira. Pero nós temos Deus invisível que está poderoso e está conosco. Mi Senhor de amabodanque. Mi Senhor, bendicionai a reunião de manhã, inteiro dia. 7 horas de manhã, 9 horas de manhã, 3 horas da tarde, tarde 7 horas da noite, 6 horas da tarde, estúdio de ouro e altar, e do na força na vo pueblo. Não permitir diabo, Senhor, trajar, riba e mente e coração de nenhum rende. Câmara, repreendi, obra não de Satanás. Danke, Pai vitória. Bendicionai Glascoaua, ora bo pueblo debe de Glascoaua, vitória bo pueblo sim. Amém. Amém. Seja forte, recebi força e bendição de Deus. Amanhã, dia domingo, nós está guardado. Nós está na rodia. Mas sobra, se nós está na rodia, nós está bailando para a vitória. Deus bendicionamos. Deus apone líder ng e héroe ng grande nação na Israel na várias ocasiões. E ela chama seus cohinang de várias situações. Héroe ng de fé estava tendo experiência ng grande com Deus. Pero Gideon estava tendo caso destacado. Para sobra, o ángel do Senhor vai personalmente cerca de. E o ángel do Senhor a aparecer na che e avise, Senhor Tacubo, o guerreiro valente.
A chamada de Gideon estava a mostrar que estava tem algo diferente com seu antecessor. Desejo profundo de revolução e indignação contra seu opressor. E mesmo indignação de Deus. E ora Gideon avise, meu Senhor, se Senhor está conosco, para que anto tu resaki a passa conosco, e onde tu su milagre nanta, conosco tata nang a conta nos de je bisando. Nota Senhor a sacanos for de Egipto, mas ora Senhor abandonanos e a entreganos de mão de Madian. Gideon forma parte da lista especial de revolucionário. Para sobre seu coração estava a carregar e estava a bater indignação de Senhor de exército. Awe nota diferente. Se você indignar que problema de embobida, aí é a oportunidade de tomar uma atitude e luta. É revolução de fé para provocar uma transformação total de embobida. Campanha de Israel na Valle de Gideon.